Rádio Escola da UFPE. Luneta. Um olhar crítico sobre a mídia. Luneta, instrumento de observação que aumenta o campo de visão de quem olha. Permite uma visão mais precisa de objetos distantes. Na astronomia, é usada para ver objetos na superfície da Terra, como árvores, pessoas, animais ou os corpos celestes, como planetas, meteoros, satélites. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e uma das coordenadoras do Observatório de Mídia da UFPE, Gênero, Democracia e Direitos Humanos. No programa de hoje, a gente convida você a desenvolver uma reflexão sobre a mídia independente em Pernambuco e no Brasil. Pegue aí a sua luneta, viu? E venha com a gente. O Luneta faz parte do projeto do monitoramento da mídia hegemônica à prática da comunicação popular, uma experiência de complementaridade de saberes, que foi aprovado pelo edital 18/2024 da FACEP e vai ao ar na Rádio Paulo Freire, com reprise nas emissoras parceiras. Pernambuco tem um mapa da mídia popular independente. Só no Grande Recife, o mapa catalogou 53 coletivos. As organizações que sistematizaram a ação dos grupos, como a Marco Zero Conteúdo, Sargento Perifa e outras, apontam que a comunicação popular independente de Pernambuco é diversa, criativa e está em franco desenvolvimento. Mesmo com os desafios econômicos, sociais e políticos cotidianos, esses grupos, que são compostos, integrados, por pessoas jovens, periféricas, mulheres negras, e praticam uma comunicação posicionada, antirracista, contra a homofobia, a transfobia e os preconceitos de classe. O levantamento revelou também, do Mapa da Mídia Popular Independente de Pernambuco, que esses que compõem, que coordenam esses jovens, eles tiveram acesso ao ensino superior agora, estão entrando no ensino superior. Foram geralmente os primeiros representantes das suas famílias a ingressar na universidade. E aí eles são de grupos populares de todo o Recife, da região metropolitana, e são pessoas que têm formação em fotografia, design, história e letras, arquitetura, biologia, enfermagem e até matemática. E alguns com formação prática em comunicação, ilustração, mídia, ativismo, rádio, TV e internet. E aí, eles também fazem suas atividades nas ruas, junto com vizinhos, moradores do mesmo bairro, produzem vídeos para o YouTube, Instagram, cards, textos, lambes, fanzines, hip hop, uma infinidade de meios. No estúdio da Rádio Paulo Freire, a jornalista Eduarda Nunes integra o coletivo Afoitas e a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Eduarda, um prazer recebê-la. Prazer, Ana, prazer todo mundo. O Afoitas faz parte da minha história, né? E hoje eu não estou mais colaborando com as mulheres, mas sigo hoje participando do Mapa da Mídia Independente também, junto com Martine e André, para a gente dar uma reorganizada e fortalecer cada vez mais essa comunicação independente e popular, que é muito forte e muito potente aqui, né, no nosso estado. E a gente também, obrigada, Eduarda, a gente está com o jornalista Rafael Negrão, do Centro das Mulheres do Cabo e do Mapa da Mídia Popular Independente de Pernambuco. Seja bem-vindo ao Luneta. Bom dia, Ana, né? Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Eduarda, também é um prazer estar aqui com vocês. E dizer também que, assim, eu integro o pessoal, a equipe do Agência de Notícias das Favelas, que também não está no mapa, mas que tem uma atuação ainda, né? Que tem uma atuação muito bacana em vários estados. E, assim, é uma gratidão muito grande estar aqui com vocês hoje. Mas o que são? Onde vivem? O que fazem? Como se organizam as mídias livres, as mídias independentes? O repórter Rivaldo Júnior, ele foi saber.
Olá, Ana! Olá, ouvinte! Para quem está na sintonia da Rádio Paulo Freire, eu sou Rivaldo Júnior e estou no campus da UFPE para perguntar às pessoas se elas sabem o que é mídia independente. Meu nome é Caio Eduardo, sou de Ciências Sociais, bacharelado. Atualmente não estou empregado, né? Sou estudante. A mídia independente é muito importante porque o que a gente tem como mídia hegemônica hoje, a gente vê muito claramente, é Globo, né? Folha de São Paulo, tudo mais. Essas mídias, né, já conhecidas da grande mídia hegemônica, são portas-vozes de interesses que são muitas vezes escusos, né? Muito associados, por exemplo, ao latifúndio ou a grandes empresas, né? Que não necessariamente refletem o interesse das massas populares, né? Então, eu acho que iniciativas que a gente vê, por exemplo, o Brasil de Fato, ou o jornal A Nova Democracia, que é menos conhecido, mas que é muito importante também, são iniciativas que são muito importantes mesmo, né? De relatar lutas que acontecem tanto na cidade, né, como no campo. Então, acho que é importante ter mesmo essa iniciativa, né? Meu nome é Nicolas Brandão, eu sou de uma empresa de formaturas, trabalho com vendas. E sobre mídia independente, para mim, na minha opinião, é justamente sobre a criação de conteúdo de uma forma inovadora, a ponto que você consiga captar o seu público-alvo de forma única, né? Então, para mim, a mídia independente é aquilo que você também não precisa de recursos de terceiros, né? Que é justamente algo único, exclusivamente da sua fonte, né? Do seu conhecimento, enfim. Meu nome é Alexandre de Barros, sou professor, né? Estou dando aula, mas sou aluno aqui da universidade. Na minha opinião, né, mídia independente, pelo que eu sei, assim, pelo que eu entendo, são aqueles profissionais que atuam na área da mídia, mas de forma independente, sem ter uma relação com algum grupo, um grande grupo, né? Como, por exemplo, esses que nós vemos por aí, e que tem a sua própria opinião a respeito dos temas sociais da atualidade do nosso país, e que atuam de forma independente, sem estar preso, né? Digamos assim, né? Preso a grandes grupos midiáticos, trabalham independentemente, como o próprio nome diz, né? Sou Jussiara Leal, sou psicóloga. Nossa, é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que, sei lá, a mídia independente talvez seja uma mídia que não seja financiada pelos grandes veículos, sei lá, uma mídia sem patrocínio, por exemplo, se é que é possível, que não seja financiada por marcas. Meu nome é Eva, eu tenho 17 anos, eu sou do CAP, Colégio de Aplicação da UFPE, e eu acredito que talvez a mídia independente seja uma forma de transgredir o mainstream ou talvez essas formas de comunicação mais massivas, voltadas para as massas. Eu sou Marjorie, sou farmacêutico em formação, e mídia independente, para mim, eu acho que são formas de criar narrativas a partir de pequenas comunidades. Por exemplo, um grupo de pessoas, independentemente do comércio ou da indústria de comunicação, conseguir contar a história, contar sua forma de ver as coisas. Luneta. Luneta, um olhar crítico sobre a mídia. Eduarda, você concorda com as definições que nossos ouvintes apresentaram? Concordo em parte com muitas das definições, assim. Eu fiquei pensando aqui agora que essa coisa de não ser vinculada a grandes empresas e tal é um marco da comunicação independente, mas eu acho que principalmente não ser vinculada ideologicamente, né, aos valores que essas grandes empresas de massa e tal, elas historicamente defendem e conseguem aprovar na opinião pública, né? Porque hoje em dia é isso, com as mudanças na área da comunicação, tem muita gente que trabalha sem ser vinculada a alguma empresa, mas quando você vai trabalhar com a pessoa tem a cabeça de redação fechada. Já topei várias vezes com pessoas assim, mesmo dentro do meio de comunicação independente, assim, uma rigidez, assim, que eu fico, caramba, como assim? A gente está agindo que nem uma redação tradicional, sendo que numa redação independente foi uma coisa que ficou muito bugada assim na minha cabeça, tipo, sabe? Eu acho que é tudo isso aí que a galera consegue perceber. Eu gosto muito de ver como as pessoas percebem, né, o que a gente está fazendo, mas também vai além, né? Acho que hoje, como tudo no ambiente capitalista, é muito cooptado, né? Os termos, eles são muito cooptados e tal, é um termo que hoje a gente disputa.
Mas é por isso aí mesmo, por esse lado mesmo que a gente vai fazendo os enfrentamentos nas narrativas por várias mídias diferentes, inclusive a mídia offline, né? Que assim, a gente, dentro do mapa, né? A gente tem essa impressão de que cada vez mais é a hora da gente estar retomando, tipo, se apropriar, obviamente, do que as ferramentas online elas oferecem e tal, mas também voltar a ter fé na comunicação que a gente faz fora das plataformas. Rafael? Eu concordo, eu fiquei impressionado com a variedade de respostas, né, do que essa definição de mídia independente popular, né, que acredito que é esse porta-voz mesmo, né, da diversidade, da informação, né, de sair desse campo da mídia hegemônica que a sociedade muitas vezes, né, desacredita naquele jornalzinho popular ou naquele lambe-lambe, ou até mesmo no recado no boca a boca, né? Acho que a gente tem uma complexidade e que bom que a gente está cada vez mais se fortalecendo enquanto mídia independente. Eu percebo o quanto, né, escutar esses estudantes, essas pessoas, né, reconhecer o papel dessas mídias, né, alternativas, inclusive muitas vezes, né, tida como pirata. E aí a gente tem, eu acho que, trazendo no campo atual, a questão do podcast. Mas o que é um podcast? De que é um programa de rádio gravado que a gente já fazia há muito tempo e que hoje voltou. Então, assim, acho que a gente tem dado nome, roupagens a essa comunicação plural e diversa e que a comunidade, a periferia, a favela, os bairros dominam isso. Até porque a gente percebe uma exclusão da nossa, né? Eu, enquanto homem gay, LGBT, eu não me vejo, né, nos comerciais, nas TVs, nas novelas. E a mídia popular independente, não. A gente tem espaço, tem vez, tem voz e produz a informação, que eu acho que é mais importante. Tem duas coisas que, quando eu estava ouvindo aqui os comentários, né? Que o Rivaldo foi catar e vocês falando, que eu estava pensando agora. Primeiro, uma coisa um fato mais recente. Agora, no apagão em Portugal, por exemplo, quem foi que se manteve no ar informando a população? Foi a mídia independente. Foram as rádios comunitárias, né? Então, os outros veículos, a internet, a mídia comercial, eles sofreram muito com o apagão. Mas, por exemplo, as rádios de poste, elas estavam informando a população, elas conseguiram fazer uma ação, inclusive, de apoio, né? De prestação de serviço para as pessoas. Lá em Portugal foi forte isso, né? A gente tem vários relatos. E eu lembro também que em 2002, na Venezuela, quando houve a tentativa de golpe militar, econômico, lá contra o governo de Hugo Chávez, o Renato Rovai estava lá, que é um colega da Fórum. Renato fez um livro que é Midiático Poder, e ele relata como as rádios comunitárias conseguiram informar a população, né? Porque a primeira coisa que os Estados Unidos mandou os militares fazerem foi fechar todas as mídias independentes, as mídias públicas, tudo que era, segundo eles, né, ligado ao governo eleito democraticamente, tinha que ser fechado. E aí eles ocuparam e passavam enlatados e filmes e desenhos e etc. Mas as rádios comunitárias que ficavam nas colinas, nas periferias, na região mais afastada da cidade, né, do centro, elas se mantiveram em desobediência civil. E elas conseguiram ajudar na mobilização popular que foi pela retomada do poder. E elas foram também acionadas pelos batedeiros que passavam pelas comunidades com panelas e paus batendo pelos postes para avisar a população que essa população precisava se mobilizar para poder defender a democracia, né? Então, as mídias independentes, as mídias populares, as mídias offline, elas têm um papel central nessa discussão. E quando a gente trata de mídia livre, a gente fala de veículos de comunicação que atuam de forma autônoma, que não são subordinados a grandes corporações, interesses governamentais ou econômicos. São aqueles que a gente supõe que trabalham pela liberdade de expressão, pela diversidade de vozes e pela democratização
Já como quando a gente trata de mídia independente, a gente está relacionando a produção jornalística que se sustenta sem vínculos comprometedores com anunciantes. Por exemplo, partidos políticos ou conglomerados e grupos religiosos, né? Nada do que a gente vê no Brasil, tá certo? Da mídia corporativa, que é totalmente a mídia mainstream, a mídia corporativa, a velha mídia, a mídia comercial, né? Aquela que visa o lucro. Aqui convencionou que o agro é pop. Exatamente, Eduarda. E aí essa mídia independente, ela é desvinculada desses interesses e ela oferece uma cobertura crítica, plural, comprometida com os direitos humanos. E muitas vezes ela aborda temas que a mídia corporativa não toca. Eduarda Nunes, existe mídia totalmente livre no Brasil? Olha, hoje em dia a gente aqui na mídia independente popular passa por o maior problema é muito mais em questão de sustentabilidade financeira do que nessa questão de ideológica mesmo, sabe? A gente sabe que tem muito projeto bom, tem muita gente pensando muita coisa boa, mas que às vezes não tem tanto espaço. A gente na comunicação independente muitas vezes fica muito refém de editais, que os próprios editais eles já dão o tema do que a gente vai falar. Então, sabe, é um pouco complicado, assim. Eu acredito que a gente hoje em dia tenhamos poucas mídias que são livres, que conseguem operar livremente, sem depender dessas questões financeiras. Mas que esse é um assunto que a gente o tempo todo fala sobre isso, sobre sustentabilidade, né, dentro da mídia independente, porque a gente tem muita vontade de fazer muitas coisas assim, de desafiar, de fazer esses confrontos ideológicos e tal, mas não tem tanto pé, não tem tanta estrutura, né, para poder bancar, botar uma reportagem, fazer um super projeto com aquilo que a gente pensa, que a gente estuda, que a gente vê na prática que acontece, né? Acho que, nesse sentido, a gente ainda precisa caminhar bastante. Rafael, existe mídia totalmente independente no Brasil? Eu acho que existe uma tentativa, né, da gente garantir essa liberdade, pela liberdade de expressão. Acho que cada coletivo ele tem o seu perfil, ele tem a sua linha, e eu acho isso muito positivo, sabe, Ana? Falar de liberdade num Brasil tão desigual, acho que a gente não consegue garantir, né? Porque a gente fala, enquanto jornalistas, a imparcialidade, né? Será que realmente, acho que a mídia popular independente, né? Que é a mídia de verdade que eu acredito, a gente consegue, né, passear ou trazer o que a gente acredita de informação, que a gente está na comunidade, o dia a dia, vendo, né, as problemáticas. A gente busca, né, essa informação autônoma, né, de fazer com que as pessoas reflitam, não de levar aquela informação como verdade, como a mídia hegemônica faz. No discurso todo dia, né, massificando, muitas vezes deturpando as informações e alienando. Né? Sim. Agora, a gente tem como pressuposto, né, a gente acredita que os direitos humanos, o direito humano à comunicação, ele favorece que essa liberdade, né, traga, né, essa garantia de você ter o direito de se informar, de você não ser obrigado a ligar uma televisão, como a gente acontece, porque hoje você tem N canais aí, mas você não tem a escolha de dizer, eu quero assistir tal jornal posicionado, você não tem. A gente tem programas, tentativas... Na TV aberta, na TV né? aberta. Por outro lado, em contrapartida, você tem as rádios comunitárias. Você tem programas, a exemplo do que eu produzo, o Rádio Mulher. Então, a gente está ali posicionado. A gente tem uma comunicação, a gente tem um norte, a gente é a favor do aborto, a gente é contra a violência, né, de gênero. Nós somos uma organização feminista. Então, assim, se você quer ter um programa, quer ouvir um programa posicionado, você vai escutar na Rádio Calheta, né, ou através das redes sociais, um programa que tem um posicionamento. E é muito interessante também pensar o quanto essa falácia da imparcialidade ela foi muito inculcada na cabeça das pessoas, porque muitas vezes esses programas como o Rádio Mulher, que tem um posicionamento extremamente nítido do lugar que fala, as pessoas diminuem porque não é imparcial, mas tipo,
A mídia corporativa não é imparcial. Ela diz que é imparcial, mas está te induzindo para, sei lá, uma pessoa extremamente conservadora, moralista, sabe? E aí, quando você tem esses programas que dizendo, ó, eu falo desse lado aqui. Se você quiser me escutar, é aqui. Não espere ouvir outra coisa, porque o que eu falo é sobre isso aqui. E as pessoas ainda não... As pessoas ainda... Eu acho que hoje, bem menos do que antes, quando eu comecei a fazer faculdade, lá em 2014. Mas as pessoas ainda têm esse apego à imparcialidade. Às vezes a gente vê uma publicação no Instagram, no Facebook. Ah, porque o marido bateu na esposa, que lá. E aí vem uma pessoa no comentário e fala, mas tem que ouvir os dois lados da história. Tipo, gente, realmente precisa disso. É porque também, gente, no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande, que a mídia corporativa, a mídia comercial no Brasil, ela é a mídia que tem a maior parte dos canais. A gente ainda não conseguiu implementar o artigo da Constituição que prevê que eles sejam complementares à mídia pública, à mídia privada e à mídia do Estado, né? E as pessoas não têm também algo no Brasil, uma coisa que a gente já discutiu, que a gente vai discutir também, continuar discutindo no Luneta, que é educação para a mídia. As pessoas no Brasil, elas não têm, a gente tem uma diretrizes de 2023, mas a gente não tem ainda um programa, uma política implementada para que todas as escolas discutam mídia, comunicação, redes sociais, né? Principalmente as redes sociais, né? Que a gente tem visto como tem dado problema hoje em dia. Eu acho, Ana, que se a comunicação fosse vista como um direito, vou dar um exemplo. A gente tem um SUAS, a gente tem um SUS. O SUAS é o quê? Explica aí pro povo. O SUS é da assistência social, né? É o SUS da assistência social. Exatamente. Então a gente precisa, né, ter, sim, primeiro regulamentar. Eu acho que há uma confusão muito grande. A sociedade, ela tem tantos meios de se informar, mas é desinformada, é desatenada. A gente vê muita antena, satélite, né? Todo mundo agora tem Wi-Fi, internet, mas que comunicação é essa que é produzida, né? Para quem é produzida? Então, assim, qual o intuito dessa comunicação globalizada, né? A gente tem a Plim Plim aí 60 anos, mas que contribuiu com o golpe? Com os golpes? Então, assim, a gente que um horário lá, 5 segundos, 15 segundos são milhões. Então, a gente tem que repensar a comunicação como um direito humano e pensar leis que garantam que você tem esse direito. Por exemplo, a gente não tem, por exemplo, a gente tem os canais aí, né, a internet, que aí todo mundo tem, porque eu tenho, mas que você é controlado, você é vigiado. A segurança da informação é necessário. Né? Quantas pessoas são vítimas da própria internet dos golpes? Sim. Então, a gente precisa regulamentar, sim, e ver a comunicação como um direito fundamental. Regulamentar a mídia, a radiodifusão e regulamentar também, democraticamente, economicamente, a internet, né? Exatamente. Mas aí nossa luneta está girando aqui para a gente enxergar melhor, né? A gente vai trazer aqui a pesquisadora Liz Ramos, que é da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ela vai dizer para a gente o que é que ela entende como mídia livre e mídia independente. A mídia independente é a mídia que enfrenta, na disputa da opinião pública, a mídia hegemônica, que é considerado o quarto poder. A mídia que é mantida pelo capital financeiro, pelas grandes empresas, pela grande publicidade, que tem jornal, TV, rádios, internet, ocupa todos os meios possíveis para dominar a opinião pública com os seus interesses. A mídia popular ou a mídia independente é justamente aquela que vai na contramão disso. É a que fala o que parte da sociedade que está fora do poder vive, pensa, é o pensamento de outras formas de viver, de outro planeta possível. São outras análises que se fazem, né? É a mídia que encara o poder econômico, mostrando a miséria que o poder econômico concentrador, de um capitalismo concentrador, é capaz de gerar. É a mídia que a mídia independente
É a mídia que afirma que outra agricultura é possível, que outra vida no campo é possível, outra vida na cidade é possível, que outro mundo, outro clima, outro ar é possível para a gente respirar. É muito importante a gente não confundir essa mídia independente com a grande quantidade de pessoas que são os chamados influencers. Eles de alternativa não têm nada, eles estão ali para vender produtos, porque eles são parte do esquema da mídia hegemônica, da mídia comercial. Então, a gente precisa pensar um outro mundo possível e a mídia independente é nosso grande parceiro, nosso grande aliado, e a gente precisa estar aqui defendendo o direito de expressarmos as nossas vontades, as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas ideias. LUNETA. Luneta. Um olhar crítico sobre a mídia. Eduarda, e aí? Você concorda com Liz? Fiquei muito reflexiva aqui quando ela citou os influencers, né? Porque realmente é uma outra questão que a gente precisa racionalizar, assim, entre as pessoas que consomem a internet, né? Porque o que a gente vê são pessoas que, às vezes, realmente contribuem com alguma informação, trazendo algum ponto de vista relevante, mas muitas vezes não, assim, são pessoas que é o que eu chamo de influência de nada, assim, você vai no perfil da pessoa, você não sabe o que ela faz, além de postar a foto, sei lá, em lugares, entre aspas, chiques, né, porque isso aí é da opinião de cada pessoa, ou de biquíni, ou malhando, ou, sabe, assim, coisas mais fúteis, assim mesmo, assim, e uma coisa que eu volta e meia fico muito revoltada com esses influencers, principalmente esses influenciadores de nada, é a falta de ética, né? De que eles não têm compromisso com a ética, com o que é que eles vão passar. Até recentemente não, faz alguns meses, quando aquele Carlinhos Maia ele foi confrontado porque ele divulgava, não sei se era Betty e tal, ele falou, eu só falo, as pessoas, quem quiser que vá, não sei o quê, como se ele não entendesse. Ele escancara como ele não compreende a responsabilidade que ele tem, além dos influencers serem uma... Quando ela falou dos influenciadores serem parte dessa questão da mídia corporativa, eu fiquei realmente reflexiva, porque são estratégias de marcas, né? Muita gente começa na internet já querendo chamar a atenção de marcas, e marcas têm posições, marcas têm valores, e você fica preso àquilo, sabe? Você, às vezes, pode querer fazer alguma coisa, mas não pode porque a marca, do contrato, não posso, porque, sabe? Então, fica sempre muito amarrado, e é muito perigoso, assim, você lidar com pessoas. Quando lida com um público que é mais adulto, mais maduro, beleza, mas o que a gente vê é um monte de criança e adolescente sendo inundado pelas trends, né, que esses influenciadores criam e reproduzem, sem nenhuma criticidade, e pasteurizando até estilo de vida mesmo, assim. Você vê gente usando o mesmo tipo de roupa, fazendo as mesmas coisas. Agora, assim, o que a gente tem visto agora recentemente é esse boom das corridas, né? Que beleza, bom se exercitar. Realmente, eu achei muito interessante essa hype. No começo foi tipo um hype, né? De tipo, agora todo mundo corre e tal. Mas aí depois você vai vendo, tipo, um monte de gente corre para poder postar, para poder estar dentro dessa nova trend, entre aspas. E aí, em breve, vai vir uma outra trend, que vai ser outro tipo de exercício. E aí as pessoas sempre nessa, né? Correndo para estar dentro do exercício físico que vai estar na moda e tal. E aí é muito preocupante, assim, né? Essa falta de quando o espectador não tem essa criticidade, assim, né? E aí, enfim, aí entra nessa importância da regulação da internet. Por mim, tem que ter uma regulação da profissão de influenciador também, porque vira casa de saúde pública, assim. Tem vários influenciadores que criam produtos que é tipo placebo e vende aos montes, e a galera compra. Que não tem efeito nenhum. Exatamente, né? Assim, é muito preocupante, assim. Vende-se de tudo. De remédio para emagrecer, a cirurgia plástica milagrosa. Tem uma, Ana, que é uma
Não sei se você já viu, que é uma gominha, a gominha de crescer Sim. cabelo, pelo amor de Deus. Que tem a gominha 2025 também. ainda tem gente falando sobre isso, pelo E a amor de Deus. gominha para menopausa também, que tem produtos isso é- milagrosos. Não, gente. Que quem tá na menopausa usa aquela gominha e fica ótima. Seu colágeno volta, sua pele fica cheia de viço. É muito Tudo triste ver isso. como as pessoas caem nessas coisas. E sem contar, né, nas lógicas de reprodução dos estereótipos da magreza, Da beleza. Da energia feminina do também. ideal da beleza, que é impossível, né? Que a própria Naomi já coloca. Rafael, e aí? Você concorda com Liz? Em número, gênero e grau. E ainda digo mais. Acho que a mídia popular independente é resistência. É força. E eu acho que assim, sabe, Ana, a gente vive através dessas internets, dessas redes sociais, um simulacro. Tem até um conceito, né? A gente vive um mundo que não é real. É a Perceba, simulação do é real. a simulação do real. E aí, isso é o perigo. Porque, assim, as redes sociais é um campo minado. Quantos adolescentes, jovens e pessoas aí têm cometido suicídio? Esses desafios, né? Essas perversidades aí, que é um campo que a gente não tem. Inclusive, a justiça precisa monitorar. A gente tem uma sociedade violenta. A gente tem uma sociedade que está reproduzindo aí que esse padrão de felicidade, né? Tenha tal marca ou consuma tal produto. E muitas vezes, Ana, se colocando em risco. Quantos sequestros, né? A pessoa favoreceu. A gente teve um caso daquela jovem, né? Que o camarada estoqueou ela porque ela dava todos os indícios que Dava estava toda a trajetória. a trajetória. E aí a gente tem que se ligar e dizer, mas por que eu tenho que ter, né, tal rede, tal rede, tal rede, e não ter um mínimo de criticidade, sabe? E aí, Liz é muito feliz quando ela fala assim, né? A quem está a serviço, né? Esses conglomerados aí de desinformação. E eu digo mais, a mídia independente, ela é necessária, ela é urgente. Eu vou dar um exemplo no apagão que teve aqui também no Brasil. Sim, né? sim. As rádios, né? A forma como a comunicação ela foi feita. Né? E no Amazonas hoje, até hoje, a rádio, eu participei de uma formação, até esse bloquinho foi de lá do Instituto Fala, foi um festival de comunicação lá no Paulo Freire que a gente teve, no CCLF, e as comunidades indígenas, Ana. O rádio é essencial. Faltou energia, meu amigo, você fica sem internet. Exatamente. Caiu a internet, caiu o sinal, você fica sem internet. Mas o rádio tá lá, o rádio de pilha. Então a gente não pode ser enganado ou levar, né, ao engodo, achar que não, mas a gente só tem essa. Veja, até hoje tá lá o panfleto, tá lá o jornalzinho, o cartaz faz o efeito. Sim, certo? sim. E a gente tem uma população que não tem um acesso, e volto a repetir, à internet. Boa parte da população tem essa dificuldade mesmo. Acessa todos os estudos apontam que a maior parte do acesso é pelo celular, smartphone, né? E aí é um acesso muito limitado. E ainda muitas vezes é um celular para a casa inteira, né? E tem gente, saiu uma pesquisa também, 2 pesquisas há algum tempo, eu acho que faz uns 3 anos, a gente estava saindo da pandemia, de que a população brasileira ainda acha que o Facebook é a internet. Que entrar no WhatsApp é navegar pela internet. Não tem essa distinção, né? Do que é rede social e o que é internet. Confunde aplicativo com internet, confunde redes com internet. E aí, Eduarda, você tocou numa questão muito importante para a gente aqui, que é a questão do financiamento da mídia independente, que é um ponto-chave e que a gente precisa refletir sobre isso, porque até agora a gente não teve, nesse governo de Lula 3, e Rafael, inclusive, conversou comigo sobre isso recentemente, que as mídias independentes prepararam um documento solicitando que sejam abertos editais para livre concorrência pública
para recursos para financiamento da mídia independente. Exatamente. No Brasil. E a gente ainda não teve essa reivindicação, tá? Do pessoal que está ralando aí nas mídias independentes desse edital. Gente, quando a gente fala de um edital, a gente não está dizendo que o governo tem que botar dinheiro na mídia independente de qualquer jeito, não. A gente está aqui discutindo, a grita do movimento, que é preciso ter um edital público para que seja feita uma concorrência de projetos que vão ser analisados e etc. Isso. Não é isso, Eduarda? Como é que você percebe isso? É muito complicado, assim, porque muitas vezes a gente liga a televisão e tem um programa tão besta passando que você fica pensando, meu Deus, tanta gente com tanto projeto incrível que poderia estar passando no lugar disso e a gente não tem. E o governo apoiando isso. De certo modo, né? Através da publicidade, por exemplo. A sim. publicidade para os veículos é uma forma de fomentação, né? Então, é muito daquilo que eu estava falando anteriormente, assim, tem muita vontade, tem muita muito ímpeto, muitos objetivos, sabe? Mas falta essa garantia de recursos até humanos mesmo, assim, sabe? Além de tudo, além dessa falta de fomento, dessa escassez de até das pessoas mesmo entenderem, por exemplo, porque para a gente que faz comunicação independente, pensar em uma coisa tipo de assinatura, de um apoia-se, uma forma de colaboração voluntária, coletiva das pessoas, é uma questão porque as pessoas, talvez pela mídia aberta, não entendem que tipo, é justo você pagar 10, 20 reais por mês para que uma mídia independente possa estar funcionando minimamente, sabe? E além dessas questões, ainda tem outras questões que são justamente as redes sociais, assim. Essa questão de tudo hoje tem que ser instagramável, esse imperativo de felicidade que muita gente evita. Acho que dois extremos, assim, ou gente que evita notícia ruim, ou sabe, notícias mais sérias, não sei o que, sei lá, ou gente que só quer ouvir a notícia ruim do ruim, que é tipo aqueles policialescos, sabe? Aquelas coisas bem sanguinárias, assim, sabe? Mas as pessoas têm que saber, têm que ter a oferta para poder escolher. E aí exatamente. Que entra, e a gente não tem as redes sociais ao nosso favor, né? Geralmente em época de política surge muito as discussões, tipo, porque a esquerda deveria estar fazendo isso e aquilo, que é basicamente dizendo assim, a esquerda tem que fazer o que a direita faz. Sendo que a direita, as políticas das redes sociais, da Meta, da Google, já são alinhadas com ela. Então, para eles, a galera da direita usar os instrumentos das redes sociais, da Meta, do Google, já é tipo como tomar uma água, assim, sabe? Porque já tá todo mundo no mesmo conluio e pronto. É porque, a gente, não, né? só uma questão aí para o povo entender. As redes, essas plataformas digitais que são ligadas à Meta, que é o Facebook, o Instagram e o X e outras plataformas, elas são o Google, a Amazon, elas são todas de empresários, mega empresários mundiais, que têm seus negócios também localizados, situados nos Estados Unidos, uma parte na Europa, e eles já se colocaram ao lado dos conservadores, né, das políticas de extrema direita no mundo. Então, esses grupos, eles são alinhados com essa linha. Então, assim, como é que essa mídia é independente? Como é que o Instagram é independente? Aí o povo diz assim, tiraram uma postagem minha do Instagram. Claro, você foi tirado por quê? Porque você estava defendendo algo que eles não querem. Descumpriu a política, né? E é isso, assim, aí você prepara uma publicação com toda a atenção, todo o zelo, e aí simplesmente a plataforma não entrega para as pessoas, assim. É desesperador. Eu sou mais radical. Eu acho que o governo Lula tem sido negligente, tem sido omisso. Eu vou começar pela EBC, né? Houve um desmonte. A EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Se a própria EBC, né, que está perto lá da instância do poder, imagina você, né, que está produzindo aqui na resistência, na trincheira. Porque assim, Ana, é muito fácil, na época da política,
os governos. E aí eu fico muito triste porque tem companheiros e companheiras que estão, né, nos cargos lá, no alto escalão da comunicação, e que deu as costas para a mídia popular independente. Porque a gente teve uma conversa, inclusive, com representantes, né, de diversos companheiros da Mapa da Mídia Independente, a ANF veio. A gente precisa criar um consórcio. A gente não pode. Tem gente que está vendendo picolé para se manter. Então, como é que você vai desconstruir essas fake news? Porque na eleição, o governo quer que a gente desminta. Mas não tem nada. É rádio fechando, é comunicadores e comunicadoras sendo perseguidos pela igreja. Então, se a gente não tem um mínimo, sabe? Esses editais, se paga milhões para o Plim Plim, para reproduzir o que está aí a gente que está na trincheira, que está todo dia no batente, na construção de uma comunicação independente, popular e plural, eu acho assim, a gente precisa estreitar os diálogos, ouvir. Né? A gente tem quanta galera está produzindo agora, mas não tem recurso, porque a gente precisa. Eu até respondi uma pesquisa, o Ministério da Comunicação lá está produzindo um questionário, né? Milhões de perguntas. E no final eu perguntei assim, eu fui entrevistado, sim, mas vocês vão trazer o quê para a gente que está aqui na base? Um caranguejo sá não pode fechar, gente. Porque vive de projeto social, sim, vive de editais. Então, assim, e a gente sabe que não tá fácil aprovar um projeto. Até porque a maioria da galera não tem CNPJ, Ana. Que é a legalidade jurídica, né? E aí você tem, aí o governo paga milhões com esses comerciais, não é? Com esses contratos. E os nossos colegas aí todo dia penando. É todo dia menos um comunicador, uma comunicadora, uma mídia popular, sabe? Sim. E a comunidade mais desinformada. Sim. Aí quando chega no ano da eleição, aí abre-se os cofres. Então a gente precisa, e eu faço um apelo, né, para quem... Eu sei que a Rádio Paulo Freire tem uma capilaridade. A gente precisa se fortalecer. E a gente só se fortalece através do diálogo, da comunicação, sabe? Se juntando com quem quer fazer. Né? Porque oportunistas estão aí de monte. E a gente tem que... Esse ano, acho que ele é crucial. A gente tem uma eleição ano que vem. Nós iremos ser necessários e necessárias para desconstruir essa comunicação aí, nesse discurso que é ultraconservador, que é misógino, que é anti-LGBT-fóbico. Então a gente precisa estar no centro. A comunicação popular independente tem que estar lá no governo, na base do governo Lula. Vocês têm o quê? É moeda mesmo de troca, Ana. O toma lá da cá, da comunicação popular independente, como um direito. Porque a gente foi esquecido. Eu quero que os meus colegas, veja, a Abraço, a Marc e tantos outros aí, praticamente essa galera não existe mais, eu digo, do ponto de vista... A Abraço é a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. A Marc é a Associação Mundial das Rádios Comunitárias. A gente precisa sair, né, do papel. Eu vejo muita falácia e pouca ação. Entendeu, Ana? O governo está preocupado em melhorar a imagem. Mas qual é a imagem? Porque quem está na comunidade, Ana, não chega a informação. Essa informação que o governo quer para as redes sociais. A gente está falando, minha gente, de direitos. E é esse direito que a gente luta todos os dias na desconstrução das fake news. Quantas pessoas estão sendo violentadas agora por essa comunicação? Liga o Jornal de Meio-Dia que você vai ver a desgraceira que é. Você acompanha o Luneta, um olhar crítico sobre a mídia. No estúdio da Rádio Paulo Freire, jornalista Eduarda Nunes e o jornalista Rafael Negrão. O Luneta girou, né? E a gente vai chegar agora, tá certo? Para mais um comentário aqui sobre essa questão da mídia independente. A nossa Luneta está girando e a gente vai falar agora com Marcelo, que é do Centro de Cultura Luiz Freire, também um comunicador. Vamos ouvir? Ao pluralizar as histórias, narrativas e visões de mundo, a mídia independente no Brasil vem somando esforços para suprir ou minimizar esse grande gargalo na história da comunicação brasileira.
amplifica as vozes de quem a história oficial tratou como derrotados, as comunidades quilombolas, os povos indígenas, a classe trabalhadora. Atua na disputa pela percepção da realidade do mundo a partir da escrita do que dificilmente é sequer mencionado pela mídia tradicional, empresarial e hegemônica. Luneta. Um olhar crítico sobre a mídia. Embora seja um educador, Paulo Freire tem uma contribuição fundamental para pensar a mídia livre. Ele defende a comunicação dialógica, que é aquela onde todos têm voz ativas e todas trocam saberes e constroem conhecimento de forma horizontal. Essa perspectiva inspira vários projetos de mídia independente, inclusive inspira as mídias negras, que têm sido fundamentais para a democratização da comunicação no Brasil. Portais como Negri, Notícia Preta, Alma Preta, o Guelé 10, Revista Afirmativa, Afropunk, Revista Quilombo, Afoitas, entre outros, têm pautado as lutas da população negra e periférica por diversas plataformas. Mas como é que a gente pode definir as mídias negras independentes? Quem conversa com a gente agora é a Alice Andrade. Eu sou Alice Andrade, sou jornalista formada pela UFRN, mestra e doutora em Estudos da Mídia pelo PPGEM e atualmente eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe na área de jornalismo sonoro. E sobre a importância das mídias negras, né? Eu acho que primeiramente nós podemos começar falando o que são essas mídias negras. Eu acho que é toda forma de comunicação criada, produzida e voltada para a valorização das pessoas negras, que vai incluir revistas, rádios, canais, podcasts, blogs e principalmente perfis e sites em redes sociais da internet que vão colocar pessoas negras como protagonistas, tanto nos conteúdos quanto nos bastidores da produção. E as mídias negras brasileiras, elas têm como objetivo central a produção de uma comunicação antirracista. Sobre a importância, eu acredito que a mídia hegemônica brasileira, aquela que domina os meios de comunicação, apagou, silenciou e distorceu a imagem dos povos negros sistematicamente. E a mídia negra ela é importante porque vai surgir como um ato de resistência e como uma forma de reparação e afirmação. São espaços que vão recuperar histórias, valorizar a cultura afro-brasileira, questionar estereótipos que são profundamente enraizados no imaginário coletivo. Eu acho que, para além de uma alternativa, a mídia negra é uma necessidade em um país onde mais da metade da população se declara preta ou parda, mas continua sendo subrepresentada ou mal representada nos principais veículos de comunicação. São espaços que ampliam vozes, fomentam debates públicos e fortalecem uma comunicação mais justa e mais democrática. Luneta. Luneta, um olhar crítico sobre a mídia. A gente já vai se encaminhar para as considerações finais, vocês escutarem os depoimentos de Marcelo e de Alice, né? Como é que a sociedade pode apoiar o trabalho das mídias independentes, as mídias negras, as mídias livres, Eduarda? Eu acho que primeiro é importante a gente se situar que a mídia negra ela é muito diversa, né? Assim como o movimento negro ele é muito diverso, assim. Eu lembro da história, por exemplo, do movimento negro unificado, não foi um grupo, mas sim vários grupos que atuavam de diferentes formas em diferentes campos de conhecimento e que perceberam a necessidade de estar junto para poder fazer avançar algumas discussões que a gente precisava e ainda hoje precisa. E aí, muitas vezes, a mídia negra ela não vem tão nítida assim quanto mídia negra, mas muitos grupos comunitários, muitos veículos comunitários, eles atuam de uma forma que é antirracista, que enfim, anticapacitista, enfim, vai por outro lado nessa questão dos interesses corporativos e ele faz uma comunicação para dentro, né? Nem sempre as mídias negras elas vão atuar para fora, porque se a gente tem uma grande mídia muito diversa, assim. Então, acho que, primeiro de tudo, para a gente apoiar as mídias negras que a gente tem aqui, além de identificar
elas compartilhar, enfim, acessar, indicar para outras pessoas, priorizar, assim, na rede de mulheres negras. Sempre que a gente precisa comunicar algum projeto, alguma ação, a gente prioriza as mídias independentes primeiro. A gente tem essa preferência e a gente não esconde, né? Não precisa esconder isso. Mas também entender, valorizar e somar, assim, com alguns projetos. Porque, às vezes, a forma que a gente pode colaborar não é nem só financeiramente. É chegando junto no evento, sabe? Compartilhando, indicando para alguma outra pessoa, isso aqui que aconteceu. Ou então, sei lá, tem muitas fake news, né? Muita desinformação rolando. E aí você tem uma notícia preta o tempo todo soltando coisas, assim. Uma alma preta também. Enfim, afoitas. E aí jogar, se informa por aqui, acho que aqui é interessante e tal. Existem vários meios, né, de colaborar com as mídias independentes. Acho que a primeira delas é valorizar, identificar e não ficar minimizando, né? Porque não apareceu na Globo, então não vale, assim, sabe? Então, acho que é isso. Rafael? Eu acho que a gente tem boas referências, né? Eu falo do campo aqui de Pernambuco, para a gente consumir, fortalecer e divulgar, que eu acho que é o mais importante, porque as pessoas que estão produzindo, né, essas pessoas ativistas, esses comunicadores populares, comunicadores e comunicadoras, precisam ser reconhecidos, né? Precisam ser ouvidos. E eu acho que a gente tem belos exemplos aqui do Sargento Perifa, que faz um trabalho magnífico. Lindíssimo. Vou trazer um outro, a própria Foitas. Tem um coletivo aqui, que inclusive acho que tem até estudantes daqui, a Cauã, se não tiver. Né? Então, assim, tem a Manguital. o Manguital. Então, assim, Caranguejo Sai, na Ilha de Deus. E tanta galera produzindo aqui. A própria Federal tem tantas iniciativas. A Rede de Mulheres Negras, que é uma excelência. Sim. Então, assim, se você tem a possibilidade, se você tem a oportunidade de se informar e de, acho que mais, sabe? Muitas vezes o jornalista acha que há o senso crítico. Acho que a gente é uma presunção nossa. A gente produz, né? A gente tenta informar, mas também do outro lado, né? Paulo Freire fala que não há comunicação se não tiver essa interlocução, diálogo, emissor e receptor. Isso. Mas tem aí no meio aí a mensagem. Então, se não houver essa abertura de quem está ouvindo para pensar, poxa, será que isso aqui realmente é uma informação propositiva? Então, eu vou tentar ver outras fontes. Fonte tem, recurso a gente tem que buscar, né? Para financiar. Parte desse princípio. Muito obrigada. Desculpem, a gente vai terminando o programa agora. A gente agradece a Eduarda Nunes, a Rafael Negrão, são jornalistas das mídias independentes, do Mapa da Mídia. Se você quiser conhecer mais, o Luneta indica. Mapa da Mídia, pe.marcozero.org, afoitas.com.br, negre.com.br. E a gente fica por aqui. A Luneta está girando ainda. Apresentação Ana Veloso, produção Ana Veloso, Rivaldo Júnior e Alexandro Fonseca. Operação de áudio Rivaldo Júnior e Alexandro Fonseca. No stream, Catarina Polônio. Nas redes sociais, Alice Alves. Supervisão técnica, Catarina Polônio. O Luneta é transmitido ao vivo na Rádio Paulo Freire, com reprises nas emissoras parceiras. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. Até o próximo programa, minha gente. Horas e 53 minutos. ZYI 775 AM 800.